Já vai mandar, vai abrir, viu, E filho? no segundo, vamos lá. Boa tarde Beleza. a todas, boa tarde a todos. 15 de junho, aí já se passou a primeira quinzena do mês, né? Estamos praticamente na metade do ano 2020, esse ano estranho. Mas neste dia, nesta tarde, nós estamos aqui finalmente, depois de adiarmos 2 vezes, por circunstâncias muito necessárias. Estamos aqui com essas duas potências, como a gente chama, Deginaldo Quirino, de Arco Verde, Veronaldo Martins, lá de Petrolina. Boa tarde, meus queridos. Tudo em paz? Boa tarde. Boa tarde. Tudo em paz, tudo tranquilo. Tudo em paz, tudo certo. Na medida do possível. Que ótimo. Deixa eu conferir aqui só que o meu sistema aqui está tudo ok. Deja e Veronaldo. Eu vou passar, a gente aqui é sempre sem protocolo essa conversa, mas eu vou passar aqui para vocês. Vamos começar pela ordem dos cabelos, começando pelo cabelo branco, depois o cabelo preto. Considerar que quem tem o cabelo branco é mais idoso. Não entra nessa, não. Que deixa os mais velhos primeiro. Mas aí eu vou passar, falar um pouquinho para contextualizar aí o trabalho de vocês. Quem é vocês, a importância do trabalho de grupo de teatro que vocês fazem, e a importância do trabalho em grupo, que eu considero muito importante, para mim foi muito importante. Na minha adolescência, na minha juventude, para mim ampliar meu horizonte cultural, tanto o trabalho com teatro como o trabalho em grupo. E vocês são resistentes e persistentes nessa vereda cultural. Então, vou passar para Veronaldo. Fala um pouquinho, Veronaldo, sobre o teu trabalho, sobre a Companhia Biruta aí de Petrolina e sobre o que você quiser. Aqui quem manda é o convidado. Primeiro, agradecer esse momento. Eu acho que encontrar vocês é sempre um momento de luz, assim. Eu gosto muito das conversas que a gente vem tendo, que a gente tem. Eu saio sempre muito feliz desses encontros. E também dizer da importância que é estar nessa conversa com você, tá? Eu não sei se você tem noção, mas você foi fundamental para que eu pudesse fazer teatro, por incrível que pareça. Olha só a sua responsabilidade nessa história, que você não sabe. Não sei, ou sabe, não tem noção, né? Quando a gente estava na Máscara, foi a primeira vez que a gente saiu do grupo aqui, a Odília fazia parte do nosso grupo, e a gente foi num festival em Paretama que você estava à frente. Eu acho que foi em 2001. Porque você era adolescente naquele tempo. Era o quê? Tu eras um adolescente, aí eu não estou... eu estava com 20 anos, 21. E aí, mas eu estou falando desse lugar porque esse festival foi fundamental, porque foi onde eu me testei como oficineiro pelo grupo. Sebastião passou para que eu desse a oficina aí, que foi no Casarão, se eu não me engano, no Casarão. Sim. E aí, para mim, era a primeira vez que eu estava indo para um festival, e foi em Tuparetama, e você estava à frente, e ali foi um momento que eu consegui dar a oficina, e eu me senti muito confiante para seguir fazendo teatro. Disse, pô, se eu conseguir dar essa oficina, então eu vou conseguir seguir na minha vida artística. Então, queria aqui abertamente agradecer esse encontro, né, que proporcionou isso tudo e chegou onde eu estou hoje como diretor da Companhia Biruta. Então, muito obrigado aqui, fazendo os agradecimentos devidos a você pela coragem que você sempre teve em estar encabeçando esses diálogos sobre cultura aí em Paretama. E agradecer meu amigo Deja aí, que a gente vem conversando constantemente. Já falei da quanto é bom encontrar vocês. Então, meu nome é Antônio Veronaldo Martins, eu moro aqui em Petrolina desde os meus 3 anos de idade, 40 anos, sou do Piauí, sou de Picos, do Piauí, mas meus avós paternos são daí, do Pajeú. Eu descobri isso no encontro que eu fui, na oficina que eu fui dar pelo Sesc Triunfo de contação de história, e eu descobri, minha mãe me ligou na hora e eu estava em Flores. E aí minha mãe falou, Flores é a terra do seu avô, o que é que você está fazendo aí? Meu avô é de Flores? Não sabia não e tal. E aí eu fiquei sabendo que meu avô é de Flores, minha avó já sabia que era de Afogados da Engazeira, esses cabelos grisalhos. Flores é a mãe do Pajeú, é verdade. Eu herdei de minha avó daí. Se o cara já presta como tu e tem o sangue do Pajeú, aí é legal demais. Eita, porra, é responsabilidade demais.
Então, Sim, eu com sou filho certeza. desse vaqueiro, que era padeiro, meu avô, do Flores, e dessa minha avó, que era rezadeira, cabocla Olha, que massa. de Afogados da Engazeira. E Dona Naí e seu Inácio, dois nomes bonitos e fortes que me guiaram muito durante a minha trajetória. E aí eu vou nascer em Picos, no Piauí, porque meus avós vão para lá e meu pai encontra minha mãe lá, meu pai que era um errante, um homem de feiras, né, dados aos negócios das feiras de vender e tal. Então eu encontro a minha mãe lá em Picos, que minha avó é de Oricuri. Então eu acabo chegando aqui porque meu pai vem é chamado do Rio. E aí eu fico. Então em 2000 eu encontro a companhia Máscara, fico nela até 2002, que é quando a Máscara decide ir para Recife. Eu prefiro ficar em Petrolina, que acreditando que aqui era um lugar bacana para ficar. E depois passo pela companhia Circulando, a Trupe Errante, fundo da Trupe Errante com Tom Galeano, e logo depois de mais 3 anos juntos, eu fundo com Cristiano Crispim a companhia Biruta, que é essa companhia que a gente já está há 12 anos aqui, sediada em Petrolina, e nesses 12 anos a gente vem trabalhando diversas questões e até ao ponto de tentar descobrir quem somos nós como atuadores que ocupam a beira do rio aqui nesse sertão do São Francisco, né, aqui no semiárido nordestino, e começamos a criar diálogos com pessoas tanto de nível nacional, estadual e internacional para fortalecer o trabalho da Companhia Biruta. Então, a gente, nesses últimos 5 anos, a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto à pesquisa chamada Cenas Ribeirinha, a energia do ator ribeirinho, e é onde a gente trabalha os aspectos da nossa cultura popular e transfigurando ela, utilizando a antropologia teatral, que foi desenvolvida pelo Eugênio Barbieri em teatro, no nosso ofício. E mais do que nunca, a gente também decide ficar na periferia, porque a gente se entende como um corpo, além de ser um corpo do interior do Nordeste, de Pernambuco, do estado de Pernambuco, nós também nos entendemos como um corpo periférico que mora na periferia, e aí a gente cedeia, vem para o bairro, né, o São Gonçalo, e ocupamos um espaço chamado Céu das Águas, onde a gente está há 5 anos ocupando, fazendo teatro, e discutindo metodologias e etc, e fazendo teatro, que é o que nos importa nessa vida. Pronto, acho que eu falei muito, mas é isso, né? Falou muito nada, falou ótimo. Você nunca fala muito, você sempre fala o importante e o necessário. Se eu passar para Deginaldo. Boa tarde a todas, todos. Sou Deja Aelton, só corrigindo Tássio, né? Todo mundo me conhece como Deja, que é mais fácil. Então, eu já fui chamado de Deginaldo, DJ Aelton, Dia Aelton. Deja é mais fácil para todo mundo. E Arco Verde. Estou um pouco desnorteado, porque queria aproveitar esse momento para dar um salve, né, para um grande amigo que nos deixou semana passada, e ainda estou aqui me recuperando desse baque, né, Rogério Xavier, nosso grande amigo, fez parte do Teatro de Retalhos, trabalhou com a gente, e a gente vinha fazendo alguns trabalhos juntos há um tempo, e ele nos deixou repentinamente, e a gente ainda está tentando entender, né? Apesar que a gente nunca entende. Mas a minha trajetória com o teatro passa muito por essa coisa de grupo, de coletivo, de compartilhamento, né? Começa a fazer teatro no ambiente escolar, através dessa coisa de oficinas e tudo, e a partir disso começa a conhecer as pessoas que estavam fazendo teatro naquele momento aqui em Arco Verde, pessoas de grande importância para a cena teatral em Pernambuco, como Miro Carvalho, Romualdo Freitas, Naruna Freitas, e aí começo a me relacionar com esse meio e logo a gente e logo comecei a me relacionar com os grupos, com os coletivos também.
em 2008, eu fundo junto com Carol Viana e Éder Lopes, a gente funda o Teatro de Retalhos, que está até hoje. Fizemos 12 anos agora em março. E aí, nesses 12 anos, a gente vem buscando essa filosofia que o Retalhos traz, que é de ter várias ideologias, vários olhares sobre a cena teatral, sobre o ser humano. Então, a partir dessa ideologia que vem o nome, Retalhos, né? Essa ideia da gente estar costurando sempre com outros e outras. E nesse caminho a gente vai encontrando vários parceiros, várias figuras, e a gente vai criando outras redes, outras relações, como aconteceu com a gente em relação à Estação da Cultura, aqui em Arco Verde, que é um espaço ocupado há 19 anos, e hoje a gente faz parte dessa ocupação também, e a gente abraça outros coletivos que trabalham lá, no total são 8 coletivos, então isso demonstra como eu gosto de coletivos. E agora, recentemente, a gente tá junto na RIPA, né, que acho que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre a RIPA, e é isso, assim, eu gosto muito dessa da gente, minha formação. Deu uma travada aqui, teu. Vocês Veronaldo, tá me me ouvindo bem? escutam? Tá vendo? Agora sim, deu uma travadazinha. Eu acho que foi alguma conexão aí. Vocês me escutam? Acho que deu uma parada aqui para mim. Deu uma travada. Deu, né? Só para concluir, esses processos coletivos, eles me estimulam muito por essa troca, por essa possibilidade de descobrir através de outros olhares e de aprender. E a minha própria formação artística, ela passa por isso, né? Ela passa pelas trocas, pelas vivências nesses coletivos. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, como o Tassi falou, a coisa da resistência através dos coletivos, através dos grupos, como é importante para a gente, principalmente para a gente que está no interior e para a gente que não está no grande eixo de circulação dos espetáculos, né? Então, como é que a gente sobrevive se não em rede, se não em grupo? Posso, Tassi? Queria aproveitar essa fala dele para a gente, justamente falar das companheiras, né? Porque eu tenho um grupo, esse grupo não tem como não dar nomes a eles e a elas, que é as companheiras que formam a Companhia Biruta, né? Que é a Cristiane Crispim, a Camila Rodrigues e a Juliane Moura, né? É um grupo que tem essa força feminina muito presente, que faz com que a gente consiga ser um grupo muito, muito ativo, né? Então, queria já agora também falar da importância dessas mulheres, e eu concordo com o Deise, sem coletivo, sem grupo, a gente não consegue andar, e agora mais do que nunca, né? E aproveitar e dar um abraço aí virtual a Deja, né, nesse momento dele. Obrigado. Ótimo. A gente está falando. Queria aproveitar, Tássio, rapidinho, já que o Veronaldo falou, e mandar um abraço para todo mundo do grupo, né? Eu fico com medo de esquecer algum nome, que é muita gente. Um beijo aí para todo mundo. Ou trocar o nome do povo como eu, né? Ou trocar o nome do povo. Um beijo para a Aldília, que eu vi que entrou aí, para Cris Crispim também, né? O pessoal, nossas parceiras que têm dado tanta força para a gente nesse caminho aí com a RIPA. Estas mulheres maravilhosas. E falando em Cris, ela lançou um livro, né? Agora, foi sábado? Foi ontem, foi sábado. Foi sábado, foi né? Sábado. O livro, como faz? O livro, eu só vi a capa do livro, estou curioso, eu vou adquirir um.
Eu leio muito e pesquiso muito essa questão. Como eu sou ligado às artes, né, e minhas colaborações no teatro geralmente foi ou com cenário, ou com figurino, ou com composição de personagem. A criação de máscaras é fantástica esse trabalho. Eu estou muito curioso, eu quero saber. Mas aí quem está curioso também, quer conhecer o livro de Cris, faz como? Então, a gente vai fazer o merchan do livro dela. Vou mostrar de novo a capa do livro dela, né? Que esse Mostra livro tá bonito pra caramba. Muito. Que é Quem é essa foto? Essa foto aqui é Cris, né? Com a máscara. A foto é de Robério Brasileiro, que é um amigo nosso que é fotógrafo e trabalha com cinema também. E aí o nome do livro é Mitos, Ritos e Tipos no Processo de Criação em Máscara. E ela é o trabalho de conclusão dela do curso de artes visuais. Cris é formada em letras e depois foi fazer artes visuais para poder preencher a grade do trabalho dela artístico, e também fez também pós em dança e expressão corporal. E ela, nesse processo dela, ela sintetizou, organizou a pesquisa, e aí a gente lançou o livro, que está maravilhoso, assim. Eu sou meio suspeito de falar, mas é porque a escrita dela é muito fluente, tem muitas informações sobre o processo de máscara, sobre a pesquisa dela, que foi fundamentada também com a oficina que vai dar origem às máscaras, que foi com o Moitará, no Rio de Janeiro, que é um grupo respeitado mundialmente, e com o Donato Satori, que é um dos maiores, que foi supervisionado a oficina, que é um dos maiores mestres de máscara do mundo, né? Fazia máscara para Lecoq, para os grandes, para Dario Fu. Então ela teve com esse pessoal lá fazendo a oficina e transforma a ideia, a pesquisa dela em cima das personagens da Hora da Estrela de Clarice Lispector. Então, como é que ela transformou esses personagens em máscara para a montagem que a gente estava trabalhando, que era sobre a Hora da Estrela de Clarice Lispector. E aí, para você ter acesso ao livro, primeiro está lá na bios da Cia Biruta, do Instagram, você tem todas as informações lá. Pode ser entrar em contato com a gente em inbox também, e aí a gente manda o depósito da conta, ou então paga no aplicativo que tem lá, e a gente tem o maior prazer de difundir isso, porque eu acho, se me permite falar da importância de um livro desse, feito por uma atriz, né, uma atriz pesquisadora, que organizou o pensamento dela pensando no palco e transformou isso, saiu do campo de imagem e foi para a construção. As máscaras ficaram em exposição no Sesc de Petrolina. E é muito rico ver uma atriz do interior do estado produzindo conhecimento. Eu acho que só isso já é importante para a gente que faz teatro no interior. Alguém nosso que produz, que a gente possa ler e ver que, nossa, tem alguém produzindo aqui. E a outra coisa é porque, além de ela namorar com a literatura, né, que é com a Hora da Estrela, é o processo de construção, de fechamento do curso dela. Então, todo mundo que está fazendo um curso na universidade, que está tentando organizar, pensar como é que vai fazer para entregar aí o resultado final, eu acho que deveria ler para poder ter uma ideia, né? Para a nossa felicidade, o livro vai estar lá na grade dos livros que vão ser usados no curso de artes cênicas de Senhor do Bonfim. Então, o livro já nasce dentro da grade a ser estudada na Universidade de Artes Cênicas da Bahia. Isso, olha que maravilha. Boa, que massa, que ótimo, é maravilha. Muito, velho. Então, assim, muito lindo, muito feliz, porque é um trabalho bonito, e eu acho que toda atriz, e todo ator e diretor tem que ler esse negócio aqui para a gente poder entender como é esse processo que está sendo gerido aqui no interior do estado. A gente já encomendou 2 já. Aí já vai 2 para difundir entre o grupo, porque é muito importante essa pesquisa mesmo. Camila colocou tá aí na live com a gente, Camila já colocou aqui nos comentários já, tô só colocando aqui só para lembrar. Mas também tá no Instagram da Companhia Biruta, que tem Instagram. E Veronaldo também tem Instagram, se não achar o da companhia, ataca Veronaldo lá no Instagram. Tamo aí. Então, aí é isso, o Cris coloca esse material. Foi maravilhoso fazer isso, porque aí falando ainda da Cia Biruta, a gente tá relendo o material, a gente disse, não, vamos fazer esse negócio, né? Já que tá tudo pronto aqui, a gente encerrou o projeto já terminando, porque
a ideia era muito bacana, que era pegar todo o livro, e não pegar só o diálogo de Macabeia e Olímpio. Então a gente pegou a partir do duplo de Clarice, que é o autor, né? Agora eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. E então a construção para construir a personagem Macabeia estava toda dentro do processo. Então, o Rodrigo SM. Então, a gente pegou o livro e disse, não, a gente não vai contar só a metade. O livro é tão magnífico que a metade a gente esquece que tem um processo de construção aqui antes do final, que é o que ficou no nosso imaginário, que é a personagem Macabeia e Olímpio. Mas antes disso, a angústia e o pensamento artístico da Clarice é fantástico. Então, a gente ia construir todo o processo, né, até chegar nesse processo. Então, tem uma coisa que é bacana também, aí fazendo mais uma propaganda do livro de Cris, é que Olímpio e Macabeia, no nosso pensamento, a gente tinha construído todas as máscaras, e Olímpio e Macabeia ia ser 2 bonecos, que são 2 máscaras, como é que chama? Máscaras, agora eu me esqueci o nome. Corpo, né? Externas do corpo. Uhum. E aí essa máscara, já estavam prontos, que eram 2 bonecos com estruturas de esvotos, que a gente já estava numa pesquisa, e já estava dentro de cenas ribeirinhas, né, que é essa pesquisa que a gente desenvolvia. Então, como a gente começou a construir esse imaginário, e foi massa quando Cris foi para o Rio de Janeiro estudar, disse, pronto, você já vai para o Rio, já vai vivenciar Macabeia, que é os espaços do Rio de Janeiro. Nordestina do Rio. E aí é massa porque o livro vai construindo todo esse processo, né? E Cris, modesta parte, é uma grande artesã, assim, mascareira, como eu sempre falo, ela é muito verdadeira no que ela faz e está no processo todo do livro, né? Esse processo dessa atriz que é muito para além do palco, né? Mas é massa, é isso. E a gente está muito feliz. Nas conversas sem protocolo, eu sempre peço sugestões de leitura. Então, além da leitura do livro de Cris, também já fica aí direto a sugestão para quem ainda, por incrível que pareça, não leu A Hora da Estrela, que leia o livro, que é uma dica maravilhosa para quem está em quarentena e para quem não está em quarentena também. Exatamente. E ver o filme, né? Que o filme também é o filme também é. Aquela Marcela Cartaz, né? É isso. Ela é maravilhosa, dá um show. Ela é maravilhosa. O filme todo é muito bom também. Eu acho que é um marco, né? E uma diretora mulher também, que a gente esquece que aquele filme foi dirigido por uma mulher. Que é muito importante falar. As mulheres estão milênios à nossa frente, quilômetros acima da gente. Temos que ser sinceros e reconhecer isso, eu sempre digo isso. A cultura machista... A gente estava falando isso, né? A gente estava falando isso outro dia, de como como a gente já viu que esse patriarcado deu errado. Né? Isso já mostrou que não deu em nada. Né? Só fez sofrimento aí a coisa que a direita, essa onça. Não deu certo. Não dá. Nem entre os bichos dá, porque eu tenho um gato aqui, meu macho trouxa, eu apanha toda vez, nem entre os bichos dá certo. É verdade. E já que a gente está falando em mulheres e na força das mulheres, a gente marcou muito essa nossa conversa. O gancho principal foi, além do presente, é a primeira vez que eu faço uma conversa com 2 pessoas, e logo não são, né, 2 pessoas de que eu sou fã absoluto, que admiro muito, e aí é um presente para mim, mais um presente também para quem acompanha as conversas sem protocolo, e para quem que não está aqui, mas que depois vai assistir o vídeo. Mas a gente marcou para falar de uma mulher, uma menininha aí que nasceu aí, já nasceu forte e valente, que ela é feminina, né, que é Ripa. Isso. Então a gente começou a falar sobre a Ripa com o Odília na conversa com o Odília, mas a conversa com o Odília foi mais sem protocolo do que essa conversa da gente aqui hoje. E aí a gente deixou muito para essa conversa com vocês, para falar. Massa. Quando a gente agendou, há quase um mês atrás, a Ripa ainda. Veja, a Ripa tem crescido muito rapidamente, isso é positivo, e tem se fortalecido cada vez mais, e já está trazendo resultados positivos, vocês podem falar sobre isso também, já está trazendo bons resultados. Sim. E aí muita gente já sabe o que é a Ripa, porque a divulgação tem crescido, mas independente disso, quem ainda não conhece a Ripa vai saber agora o que é a Ripa, o propósito da Ripa, como nasceu a Ripa, como participar da Ripa. Agora é com vocês. Quem começa, quem fala, fica à vontade. Por favor. Obrigado. Bora, beija.
A RIPA é a Rede Interiorana de Produtores Técnicos e Artistas de Pernambuco, né? Então, esse nome, ele surge de Odília, né? De um dos devaneios dela lá, vendo a gente em reunião, ela olhando para as ripas, ela tem essa ideia. Mas a ideia toda da rede, ela surge muito... Eu acho que não tem um lugar de surgimento dessa inquietação, né? Essa inquietação meio que estava no coração de estar também ainda, né? No coração de todos e todas as produtoras do interior, quando a gente tá trabalhando, está ali pensando como melhor desenvolver o nosso trabalho, e às vezes a gente esbarra em uma questão burocrática, uma questão de representatividade, em falta dessa rede mesmo, dessa troca pelas distâncias, às vezes, né? Que o interior, às vezes impõe, né? Da gente acreditar que Arco Verde e Petrolina, pela distância quilométrica que tem, a gente não consegue um diálogo. Só que a rede, ela meio que vem para a gente quebrar isso, mudar essas ideias, romper com os protocolos, porque a ideia é justamente, nasce com esse anseio da gente se ver, né? Eu acho que é muito simples, assim, a RIPA, ela tem evoluído muito rapidamente porque ela é simples, ela vem com essa ideia da gente se ver, da gente se reconhecer e da gente fazer essa troca. E aí, a partir dessa ideia, a gente conversava com pessoas de uma cidade, de outra cidade, e chegou um momento que a gente pôde se reunir, que foi no Chama Violeta, né, lá no terreiro de Odília, e a gente... Chama Violeta é um festival cultural lá do... É um festival que acontece lá na Engazê, lá no Minadouro e adjacências, e que durante a sua segunda edição, a Odília falou, ó, tô querendo fazer umas mesas e tal, e aí a gente conversou e disse quais são os temas, e aí a gente já vinha conversando sobre essa coisa do interior, e aí essa mesa surgiu como uma mão na roda, assim, para um mote, para que a gente pudesse colocar para frente. E foi lá que a gente encontrou as meninas e os meninos da Biruta, o pessoal do TED Caruaru, e a gente foi se encontrando lá, e nessa junção de artistas, a gente conversou sobre essas possibilidades. Quando veio a pandemia, a gente já vinha conversando, e a ideia inicial é que a gente tivesse uma outra mesa para oficializar a coisa, que seria no Cena Interior, que é o festival que vai acontecer aqui em Arco Verde. Então, a ideia, a gente estava programando tudo e articulando e tentando trazer representantes de várias cidades para que a gente pudesse ter uma mesa e aqui a gente poder criar oficialmente a RIPA. Mas quando veio a pandemia e a gente teve que adiar o festival e tudo meio que ficou por terra, aí André de Surubim, da cidade de Surubim, André Chaves, veio e disse, Deja, a gente tava pensando aqui, tava pensando no pessoal de Garanhuns, com o Stephanie, da gente começando alguma coisa pela internet e a gente se encontrando, disse, vamos. E aí a gente começou e a gente foi se rearticulando e foi daí que a coisa vem ganhando esse corpo, né? E hoje a gente teve uma grata notícia, acabando de entrar aqui, que a gente foi selecionado pelo edital do SESC, a RIPA, né? Para que a gente possa fazer uma série de lives, e aí a gente vai depois divulgar isso com mais detalhes, mas a gente tá muito feliz, assim, porque a adesão tem sido grande, né, tem muitas pessoas, e essa ideia de você não ter uma cabeça, e sim da gente se ver horizontalmente, da gente poder se representar e todo mundo ter voz, e todo mundo poder se colocar, tem sido um diferencial nessa rede, né? Muito inspirada também em outras redes que já existem, né, como a Rede Brasileira de Teatro de Rua, né, que são redes que realmente têm uma importância na sua movimentação artística, política, né, e eu acho que a gente vem com essa força também, inclusive a gente tem participado de reuniões importantes do Conselho de Cultura, enfim, do Estado, né,
para que a gente possa realmente ter uma representatividade mais forte agora com a RIPA. Mas que o Veronaldo pode falar um pouquinho mais dessa parte política, né, da RIPA. Isso que Deja fala é muito pertinente, porque eu acho que durante algum tempo foi tirado de nós, fazedores de teatro, de cultura e das artes em geral, o pensar sobre a coletividade. Mesmo nós vivenciando a discussão da coletividade nos nossos grupos, né, e coletivos, mas pensar em rede, pensar de uma forma solidária e econômica, a gente foi tirado, foi construído no nosso imaginário, na nossa cabeça, que nós, cuidando do nosso próprio umbigo, era mais importante. E a gente vê que não é. Isso é uma furada, isso é papo de colonizador que fez com que E além nós... da competitividade, né? A lei da competitividade, que é um absurdo. Quando você cria entre os seus um inimigo, como é que vai se desenvolver essa sociedade? Né? Já é uma estratégia para dividir, né? Já é uma estratégia para dividir, que já fizeram com nossos antepassados indígenas, nossos antepassados negros, né? Então, isso para nós que somos fazedores de teatro, de artes em geral, eu acho que isso é uma furada, porque nós precisamos do outro, a gente precisa do público, a gente precisa do companheiro que vai para o palco, do iluminador. Então, o nosso fazer já é essencialmente coletivo. Então, a gente não... É babaquice pensar fora da caixa desse conceito, na minha opinião, né? Porque você pode até ir em algum lugar, mas para se manter, você precisa dos outros. Então, eu acho que a RIPA está provando isso, no sentido de que a gente precisa se entender como um povo de teatro e de arte e de cultura do interior do estado, mas isso não é para separar a gente da capital, é para reivindicar questões históricas de reparação que foi tirado de nós, fazedores de cultura e arte, do interior do estado. Então, esse processo político, a gente sabe que vai ser preciso debater, porque não é só uma questão de ocupar espaço, é uma questão de conscientizar que somos parte de um Estado. Então, isso é fundamental para que a gente consiga avançar nos projetos da RIPA, mais do que não mais do que não, mas assim, até porque temos hoje por volta de 140 pessoas e grupos, entre grupos e pessoas individuais associados à RIPA. É muita gente. Eu acho que só... Porque quanto tempo tem a RIPA mesmo? A RIPA tem 3 meses, né, desde mais ou menos, que a gente vem... 3 meses. Começou já nas reuniões, já durante a pandemia, esse isolamento social. Isso. Foi depois que oficialmente começou a pandemia, a gente começou a se reunir internamente. Então, que ótimo, primeiro, né? Que o pessoal está abraçando aqueles grupos que tinham se inquietado mais começaram a se reunir para tentar criar primeiro uma visão do que era a rede, né? A gente criou uma missão, a gente criou uma carta de apresentação para que quem quisesse e queira entrar para a RIPA pudesse saber o que é, né? Ter uma ideia assim, simples, mas objetiva, né? Do que é a RIPA. E aí a gente trabalhou alguns meses antes de abrir, né? De fazer a primeira live, primeira reunião aberta foi semana passada e foi fantástico, porque a gente teve uma média de 45 pessoas. Online, né? Como conseguiu essa reunião? Eu não consegui entrar, não. E que importante também ser online, porque a gente teve pessoas de várias cidades, sabe? E é isso que a gente prega, né? E que a gente quer, que as pessoas de todas as cidades, são 179 cidades, se eu não me engano, se eu não estou enganado, que formam o interior do estado. Então, como alcançar todas, né? Como é que pode se enxergar? E esse movimento ele tem sido essencial nisso. Isso, e essa visibilidade de cento e tantas pessoas e grupos inscritos de Ipubi, Araripina, sabe, Petrolina, Bodocó, Surubim, essa turma toda que a gente está, Arco Verde, e as outras comunidades que vão se reverberando a partir que sabe que tem um movimento. Por exemplo, o pessoal do Retalho reverbera na região dele. Você reverbera aí em Tuparitama, nós reverberamos aqui em Petrolina, João lá em Exu reverbera no Araripe, Odília reverbera em todo canto. E aí isso e dá visibilidade a esse povo
que imagine, durante até 3 meses atrás, a gente não saberia que teria 170, 140, 100 artistas no interior conectados, esperando que surgisse uma coisa dessa. Então, a gente já começa dizendo, olha, primeira coisa que vocês vão ter que ver é que existe essa gama de artistas. Então, isso já é um grande passo importante, a visibilidade. Eu acho que a RIPA, além de pensar nessa coisa, olha só, existem esses grupos que já têm uma certa história, que estão construindo, que já estão fazendo coisas, mas existe uma turma que a gente não consegue dialogar por várias possibilidades. Agora, a RIPA também não, pensando nessa dimensão, e aí é uma dimensão política, mas não é uma dimensão política chata, é uma dimensão política como é que eu posso, de direitos. A gente tem que pensar a política dentro da RIPA, não é uma política a gente vai fazer campanha, não sei o quê, não, é uma Não é política uma de política direito. partidária, né? É uma política De direito, é que uma está pauta. inserida no nosso dia a dia, no nosso fazer mesmo, né? Nosso fazer. Agora, precisamos saber que para conquistar esse reconhecimento, essa reparação histórica que o Estado deve com a gente vai ter que ocupar algumas possibilidades, vai ter que ter algumas discussões políticas, isso aí é fato. A gente já comprou essa discussão agora recentemente com o Conselho de Cultura, que a gente precisa rever algumas coisas. Tem alguém lógico que é como a RIPA recente, mas tem alguém no Conselho, alguém do interior, no Conselho de Cultura do Estado, que está na RIPA? Tem, que chegou agora, né, recentemente, justamente quando a RIPA chega até o Conselho e fala que essa rede existe, chega um conselheiro que está participando agora, que é o Fábio. Eu não sei, eu não consegui o nome dele Paulo ainda. Fábio, não. Hã? Acho que Paulo Fábio, não. Não, O nome dele é Fábio, que ele é o do TEA. Do TEA, não. Ele é o organizador do FETEAG. Isso. Então, tem esse que ele está acompanhando agora as discussões ali. E a gente já começa a discutir outras coisas mais à frente. Quer dizer que só tem ele do interior no Conselho de Cultura do Estado? Não. Na verdade, ele está no RIPA, né? Está no RIPA. Tem Modesto, que é de Modesto da Serra Talhada, que ainda não está na RIPA, inscrito, né? Mas a gente já andou conversando com ele, se inteirando de algumas coisas assim. Só interrompendo um pouquinho, Verônica fala, mas existe um caminho que a gente tem buscado construir com a RIPA, que é um caminho de idas e vindas, sabe? Que é a ideia de que a gente quer debater as produções do interior e no interior, né? Tanto a política, como o Veronaldo está colocando, né? Como a gente quer também um debate estético, técnico, enfim, a gente econômico. E econômico, né, sobre essas produções e sobre os artistas. Assim como a gente pretende, né, a gente pensa em fazer, em propor ações para o aperfeiçoamento, né, para que a gente possa ter, por exemplo, quando a gente vai falar de edital, por exemplo, o edital do Estado, o Funcultura, ele é desigual em vários níveis. Um deles é que muitas vezes o produtor no interior ele não tem a capacitação, ela não chega para ele entender aquele formulário, o que danado querem que a gente coloque naquele papel e como e por quê, enfim. E estando em Recife, por exemplo, mesmo quando o Estado ele não te propõe, você tem várias capacitações que são pela iniciativa privada, que são pagas, mas você tem acesso a isso. Então, se eu sou um produtor em Recife, eu tenho outros acessos do que o produtor no interior. Então, a gente quer propor várias ações, não só desse tipo, mas, enfim, por exemplo, o livro de Cris, voltando a falar dele, ele, por exemplo, para a gente do Teatro de Retalhos, a gente tem uma pesquisa em máscara desde 2012. E a gente vem numa pesquisa de catalogar e de pensar umas máscaras sertanejas. Então, a gente tem feito isso com o espetáculo que a gente já tem e tal, enfim. E essa nossa pesquisa, ela linka diretamente com o que Cris
e a Biruta tem feito em Petrolina. Então, para a gente estreitar isso, se relacionar, inclusive na feitura dessas máscaras, entender como a coisa acontece, é essencial. Então, através da RIPA, a gente consegue se ver e perceber que a gente tem coisas em comum e que a gente pode trocar. Quando é que um pode se relacionar, interferir, melhorar o trabalho do outro, ou até atrapalhar também, né? Às vezes pode atrapalhar a gente perceber que o nosso caminho estava certo. Enfim, mas a RIPA, ela tem essa via de mão dupla, né? Fundamental, isso é fundamental. Ela tem isso, né? Ninguém faz arte nem cultura sozinho, né? Essa interação é essencial. Nós nos alimentamos de nós mesmos, nós somos antropofágicos de nós mesmos, assim, né? Porque se a gente tem que... Agora, o que é ruim disso é quando não há o reconhecimento desse lugar, de que nós somos, de fato, influenciados por nós. Porque também, voltando para aquela coisa que eu acho fundamental, que a RIPA vem discutindo, que é quebrar esses paradigmas do colonialismo, eu acho que isso é uma coisa que a gente... Inclusive, esse termo interior, eu detesto esse termo. O interior, para mim, é Recife. Porque você parte desse conceito colonialista de que o centro é lá e que adentrando a gente está indo para o interior, e tem um ranço de preconceito nesse termo interior, né? Como se tudo que der do interior é menor, é ruim, é mal feito, é bruto, é ignorante. Eu estava discutindo isso com o eu gosto desse termo, Tássio, só porque ele me remete justamente ao interior, saca? Eu vi uma entrevista, acho que de Selton Mello, alguém perguntou a ele o que ele achava sobre a produção do interior de Minas Gerais. E aí ele respondeu algo assim, o próprio nome já diz, é interior, sabe? Então, eu acho, inclusive, que a gente tirar desse nome o peso que ele carrega é também uma parte da nossa missão. Porque o que está no interior é o que é essencial. Então, na verdade, eu acho que não é com o nome que a gente tem que se preocupar, mas sim com o estigma que colocam nele, sabe? Mostrar que o interior é que carrega muitas vezes o essencial do que o Estado tem. Porque quando a gente fala, por exemplo, na cultura pernambucana, a gente está falando para fora, né? A gente fala do cavalo marinho, a gente fala do maracatu, a gente fala do coco, e essas expressões, elas nascem aonde? No interior, sabe? Quando a gente vai refletindo sobre a real essência da nossa cultura, ela está no interior, entende? Então eu acho que é o estigma que foi posto nesse nome que a gente precisa retirar. Claro. A gente, por exemplo, ter um hino, se a gente pensar, o nosso hino ele fala salve a terra dos altos coqueiros. Aqui não tem coqueiro, sabe? É um hino que é feito para Recife, Olinda, sabe? Então, a gente tem uma porrada de coisas que nos são impostas historicamente e que a gente nem percebe. E que, na verdade, eu acho que é um outro olhar para que a gente possa ir limpando isso e que a gente possa dizer, não, interior é isso. Eu descobri essa semana que caipira, por exemplo, é uma palavra que vem do tupi. Caipira quer dizer pessoa do interior. Então, claro que hoje você falar fulano é caipira tem um tom pejorativo na coisa, né? Mas por conta de questões históricas. Então, o tempo todo, com esse olhar colonizador, as pessoas fazem a gente querer não aceitar aquilo que a gente é, sabe? Não abraçar aquilo porque é ruim. Então, essa ideia de que o termo interior é ruim também é colonizador. A gente tem que abraçar e dizer, não, interior é o que eu sou, sabe? Caipira, entre aspas, né? Tirando esse tom pejorativo, é o que eu sou, sabe? E como a gente abraça isso como bandeira e como a gente reforça isso para fora, sabe? Eu concordo plenamente. Exatamente essa é a minha ideia. Quando eu coloco interior, eu sou do interior, vivo no interior, moro no interior, eu valorizo o interior, mas esse contexto que se coloca na palavra interior, que eu acho que é exatamente isso, é a gente colocar o orgulho e valorizar a palavra, como a gente faz no movimento LGBT, né, com uma palavra grega, gay, com uma palavra queer, como o movimento negro faz na palavra. Então é isso, a gente se apropriar dessa palavra aqui, o que tem de positivo nela, e tirar esses estigmas negativos que se colocam nela.
Mas também é uma coisa que a gente tem que... Eu fico... nesses últimos 7 anos da Biruta, a gente vem se encontrando com vários povos, assim, porque foi uma opção que a gente teve. E é, então, encontrar com... A gente, agora, recentemente, no final do ano, nós tivemos uma vivência com os Cariri Chocós, que é do Palmeira dos Índios, né, ali da região do Quilombo dos Palmares, então a gente vivenciou com ele. Também a gente tem uma relação muito estreita com o Quilombo da Mata, aqui, de Orocó. São mulheres que são descendentes de mulheres de Canudos, de pessoas que vieram de Canudos. E aí a gente vem vivenciando com eles esses momentos, é de uma riqueza que a gente ficou também pensando, principalmente nós que moramos em cidades de porte médio, que tem acima de, sei lá, 50 mil, 70 mil habitantes, a gente já não quer mais ser interior, porque a gente agora tem algumas informações. As redes sociais também tiram de nós esse Até lugar o slogan, né? Por exemplo, Caruaru é a capital. vital do forró. Até isso, a gente meio que abraça Abraça sem sem pensar. saber o que é que está perdendo. Porque eu estou falando isso, por exemplo, quando a gente pega um Luiz Gonzaga, que é de Exu, que é considerado o rei, né? Também o rei do Baião, mas que está muito associado a outro lugar menos a Exu. Ele que fez questão de voltar para aquele lugar para se sentir vivo e dizer, não, peraí, eu estou perdendo muito de mim, então como é que eu vou dar vida, continuidade da minha obra se eu não estiver junto de onde eu canto? Então, e aí eu estou falando desses povos porque o que é que acontece? A gente tem uma chama do sagrado que os lugares, os grandes centros, faz questão de apagar. Tá entendendo? A gente tem relações de comunidade que o pensamento contemporâneo, líquido, faz questão de acabar. Então, essas riquezas interioranas, que é o que é a chama da vida, que é a chama... Eu estou falando do meu lugar de fazedor de teatro, que é uma cultura que nasce no meio rural, que nasce de um deus da agricultura. Então, se eu começar a conectar as minhas construções artísticas a mesmo esse deus grego, que não é grego, né, turco, que tem muita influência nossa, né, que a gente é um povo do sertão aqui do interior que é cruzado pela cultura moura. Então, assim, esse deus ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, é preciso estar ligado à terra, ao interior. Então, eu preciso estar conectado de uma forma mais ampla. Então, esses povos, eles vão ensinando a gente que a gente precisa se alimentar de tudo, de conhecimentos, de tradições, de culturas de outros povos, mas sem perder-se em saber quem é. Então, eu acho que a RIPA tem essa missão, da gente expandir sem perder-se quem é. E qual é a riqueza que nós temos que a gente tem que fazer com que esse negócio se reverbere como uma grande comunidade. E aí, por isso que eu acho fundamental a RIPA ter nascido no terreiro de Odília, lá no Minadouro, né? Tem muito significado, né? Muitos signos, né? Muito sentido isso. Lá Não poderia ser mais superior que isso, né? Mais superior que isso, junto com todos esses grupos que já fazem as coisas acontecer, independente dos grandes centros. Então, eu acho que essa força ela é fundamental. Eu saí de lá dizendo assim, cheguei em casa conversando com um grupo, a gente vivia dirigindo o caminho, dizendo, poxa, como esse lugar faz com que a gente tenha mais convicção de que somos um grupo no lugar certo. Então, assim, isso é fundamental. E encontrar os nossos. Outra coisa, a Deja estava falando sobre essa coisa dos encontros. A gente tem que pensar nos nossos, não só para dar as mãos, mas para dividir o pão. Né? E dividir o pão é dividir o conhecimento, é dividir a possibilidade de acolhimento. Então, isso os nossos antepassados indígenas já ensinaram para a gente. A gente vai guerrear com quem tem que guerrear, mas a gente também vai dançar com quem tem que dançar. E a gente vai dividir a comida com quem tem que dividir a comida.
Então, isso é um princípio que a gente tem que reafirmar, porque isso é nosso. Está no nosso corpo, está no nosso DNA, está no nosso pensamento. E está no nosso jeito de fazer teatro, está no nosso jeito de fazer arte. Então, acolher todo mundo e pensar como sobreviver, porque sobreviver no sentido mais digno da palavra, que é como eu divido meu conhecimento com os meus, sem estar com o olhar de quem eu vou usurpar o conhecimento dos meus. Mas como é que eu posso me alimentar e trocar com ele isso? Porque só assim a gente vai conseguir ser forte, né? A gente vai ser forte. Se a gente quiser ir para um caminho mais cristão, a gente vai aprender a dividir o pão e o peixe, né? Para que todo mundo saia a multiplicar e não levar. Né? E não uma evangelização cultural. Exato. Tem uma coisa, Veronaldo, que eu acho, assim, muito falando aí, eu fico viajando aqui. Para a gente, para o Teatro de Retalhos, tem uma coisa que foi muito fundante, assim, para que a gente se abrisse mais. Foi um pensamento, teve uma determinada época que a gente começou a se relacionar muito com grupos de outros estados, enfim, e a gente passava, ainda é um pouco assim, a gente passava mais tempo em outros lugares do que em Pernambuco. Então, e a gente começou a se relacionar e ver, e as pessoas falavam muito sobre esse olhar meio colonizado, né, de achar que por isso que a gente tem importância. E a gente começa a pensar que se a gente não tem importância aqui, sabe, com as cidades que estão vizinhas a gente, se a gente não é importante em Buíque, em Pesqueira, em Sertânia, sabe, se a gente não tem uma importância para a nossa região, a gente não é importante. Então, a partir desse pensamento, a gente começa a querer abraçar e a conhecer. E aí eu acho que a RIPA ela traz uma coisa que é muito bacana nesse sentido, que é justamente isso. A gente não quer roubar o conhecimento do outro, a gente quer que seja compartilhado. E através a própria rede, ela propõe a gente entender um pouco dessa diversidade, para que a gente possa respeitá-la, para que a gente possa também introjetá-la. Sabe? Porque muitas vezes a gente acaba levando uma coisa do sertão, por exemplo, a gente tem um espetáculo que são tipos sertanejos. O sertão é imenso, sabe? O sertão de Pernambuco é muito grande. Então, como é que a gente está levando isso, está carregando isso, sem ter essa relação mais profunda com os outros artistas sertanejos, com outras comunidades sertanejas, sabe? Como é que a gente vai se relacionando com isso? Então, eu acho que esse abraço através da RIPA, para que a gente possa realmente trocar, isso tem nos dado muito mais força para a gente dizer, não, o sertão pensa assim, o Agreste faz assim, sabe? A gente se relaciona assim. Eu sei porque eu estou vendo, porque eu estou sentindo, porque eu estou compartilhando, sabe? Então, eu acho que nesse aspecto, a RIPA, ela não só é para fora, como ela é para dentro. Ela é para a gente, sabe? Para que a gente possa ir se alimentando disso. Eu estava pensando esses dias, eu vi uma reportagem sobre Guimarães Rosa e como ele reverbera fora do país e tal, tem uma importância. E pensando assim, que para que Guimarães conseguisse escrever aquilo, ver aquilo no universo, ele teve que pegar o cavalo dele e entrar nas brenhas, sabe? Do sertão de Minas Gerais, ele teve que estar lá convivendo com aquelas pessoas, entendendo, escutando a fala deles, sabe? Respirando o ar com eles, para que ele pudesse realmente ter essa real relação, sabe? Para que aquilo pudesse ser universal. Hoje a obra de Guimarães é incontestável, né? Mas percebam o mergulho que ele teve que dar. Então, eu acho que é esse mergulho que a gente convida, né? Através da RIPA. É um mergulho para dentro da gente, para o nosso interior. E aí eu reafirmo a palavra interior. Quebra barreiras, porque é isso que você estava falando, Veronaldo, e deixa. Embora a gente seja interior e municípios muito pequenos e muito próximos, a maioria dos municípios, os artistas são muito isolados. A gente não sabe o que é que São José do Egito faz, o que é que o artista de Itapé... Eu estou falando do Pajeú agora, artista de Itapé quem faz, quais são os artistas de Ingazeira,
Quer dizer, eu moro no Pajeú, vivo no Pajeú, tenho um trabalho aqui em Tuparetama, no Pajeú, mas eu, na área de artes, eu tenho dificuldade de... Nem conheço quem são os artistas do Pajeú que fazem, que trabalham com a mesma linguagem cultural minha. Então, eu acho que a RIPA facilita muito nesse sentido, né? Também nesse sentido, isso também é muito positivo nesse sentido. Já estava falando do sertão, eu queria até que depois vocês dois comentassem sobre isso, falassem, que eu acho que é importante a gente frisar isso. É essa diversidade que precisa ser também conhecida e valorizada, e que eu acho que a RIPA também está contribuindo e vai contribuir ainda mais. Porque o sertão, por exemplo, eu sou sertão, Veronaldo é sertão. Eu também. Sertão, mas tu é sertão, não? Arco Verde não é sertão. Do Mochotó. É sim, é um portal do sertão. É o sertão e divisa com a Agreste. Não é. Tá vendo? Você estava conversando com a Odília, né? A Odília que fica com essas implicâncias que Arco Verde não é sertão. Arco Verde é um portal do sertão. Mas olha, então, para você ver, então, Arco Verde, o próprio sotaque muda. E quando a primeira vez que eu fui para Petrolina, para aquela região, eu fiquei surpreso, porque a paisagem muda, o cenário muda. Aqui no Pajeú, por exemplo, a gente é muito paraibano, a influência da Paraíba, inclusive as primeiras famílias que povoaram aqui a região são famílias vindas da Paraíba, né? E tem tudo isso, isso é muito, precisa ser valorizado e conhecido, e não tem como falar do sertão se você não ouvir essas vozes, esses sotaques, essas culturas e essas expressões diferentes. Mas isso é a riqueza da gente, não é a exclusão que a gente está falando. É a diversidade desse povo que foi formado. A gente é um povo que não é único. Né? Que eles colocou aí uma coisa que eu acho que cabe muito nisso que ela está falando, que são 12 regiões e uma é capital e 11 são interiores. E isso mostra diversidade também. E como é que a gente... Isso. E é urgente mesmo a descentralização de recursos, não só para que a gente possa promover a cultura, mas que a gente possa fortalecer a diversidade que existe nela. Então, é claro que a gente não é um povo, e graças a Deus que não somos um povo que pensa que é todo mundo igual, que vem todo mundo. Não existe esse povo, não existe esse povo. O que tentou fazer deu merda. Então, assim, a gente precisa entender que essa diversidade é maravilhosa e o que é rico, porque eu estou aqui, mas eu fui, né? Meus antepassados vieram da terra de você, e desde provavelmente foram para a terra de Tássio, mas provavelmente para cá de Deixa, porque não tinha como ficar parado, não tinha como não dialogar. Então, eu vejo que a gente precisa urgentemente entender o potencial da diversidade do interior. Precisa urgentemente, porque eu estou falando isso porque nós promovemos aqui um evento de formação chamado Pontos Flutuantes. Esse é um trabalho que a gente desenvolve, já tem 2 edições. E aí, a primeira edição, eu tinha acabado de chegar, fui participar da Escola de Antropologia Teatral, a ISTA, né, que aconteceu na Itália. E aí eu estive lá com os mestres, que é Eugênio Barbie, Júlia, o pessoal do Odin, mestres do mundo inteiro, estavam reunidos durante 15 dias. E eu fiquei lá pensando, pô, esse cabinho que veio lá em cima do morro do Piauí, está estabelecido na periferia de Petrolina, está aqui. E aí eu pensando, qual era meu sentimento com aquilo? Eu poderia simplesmente estar extremamente vaidoso, dizendo, pô, agora tá foda, agora... Eu fiquei deslumbrado, e eu pensando, como é que meu povo, que faz teatro lá, vai conseguir vivenciar um momento desse? Porque a partir do momento que eles conseguirem vivenciar uma parte disso aqui, isso vai potencializar a construção do meu lugar. E isso a gente vai ter mais gente debatendo, vai ter mais luz para que a gente possa construir coisas sem deixar que seja a gente. Então, eu não quero que as pessoas só saiam, mas como é que esse conhecimento vá para o meu povo, e não eu vá só sair. Então, aí a gente veio e trouxe, conseguimos fazer a primeira edição com Eugênio Barbie e Júlia Varney aqui, em 2016, e aí trouxemos eles da Dinamarca para cá. E o que foi impressionante era como as pessoas dos grandes centros não achavam que isso não ia acontecer. Mas isso aí é demais, vocês vão fazer isso mesmo? Ninguém acreditava, nenhum blog acreditava que a gente estava fazendo aquilo.
sabe, a gente mandava os convites para os artistas que a gente já conhecia, e eles diziam, é mesmo? Tá bom, quero ver. O pessoal chegava a dizer assim, que petulância desse povo do interior fazendo isso. Pois é, Velho, pensamento colonialista, né, de quem isso acha me deu porque um pensamento tão... superior. Aí quem colou? Quem colou foi o nosso. Quem chegou foi as pessoas que disseram é importante, e foram as pessoas artistas do interior que tiveram acesso à informação. E agora, no segundo momento, que foi com o pessoal, porque em cima dessa pesquisa da antropologia teatral, a gente trouxe o Lume, que foi os Carlos Simeone, e aí quem chegou mais ainda foi mais as pessoas mais ainda do interior. E aí eu ficava olhando assim, eu disse, pronto, entendemos. Essa galera só não vai aceitar a gente, no sentido assim, de um reconhecimento, porque o processo não é que eles têm que reconhecer a gente. Não é esse o processo. O processo é que os nossos se tornem tão fortes que não está nem aí para o reconhecimento deles. Claro. Né? Então, assim, eu não preciso que vocês, né? Eu preciso que os meus estejam fortes e que a gente se fortaleça tanto que a gente diz assim, beleza, existem vocês e existe a gente. Então, porque também o problema não é nem só de reconhecimento, é porque eles estão com o poder com o poder de decisão, por exemplo, o poder de decisão de distribuição de recursos. Então, se concentra muito lá no litoral, se concentra muito secretaria, governo de estado, não é? Essa tal descentralização ou interiorização, ela é muito mais propaganda do que fato. Então, quando eu falo muito em reconhecimento também, mas é no sentido de que ver que tem ali alguém que faz. Agora, esse ver, né? Esse ver passa pela ação política. Deixa eu dizer uma coisa, a gente já conversou 1 hora, as conversas sem protocolos ficam, geralmente eu limito nesse tempo de 1 hora para manter alguma coisa padronizada nessa conversa doida que a gente faz. Mas a gente não pode desperdiçar, porque também são duas pessoas maravilhosas que a gente vai aproveitar. Então vamos esticar mais uns 20 minutos aqui, pedir ao pessoal que fique conosco, e quem vier depois, que aguente e assista até o final. Aguentar não vai ser sacrifício, porque eu ouvir e conversar com vocês, a gente conversaria até 2, 3 horas tranquilo, ou muito mais, a noite inteira. Aquela conversa de pé de fogueira que vai a noite inteira. É bom demais. Aprender. Mas aí... Então... Desculpa. Não, pode falar. Não, eu queria aproveitar, então, pegar um pedacinho dessa fala de Veronaldo, dessa importância, e da sua também, a importância da descentralização, e uma reflexão que eu acho muito importante, assim, tem um amigo, William Tenório, aí de Afogados. A live vai ficar salva, sim. Que ele trabalha com cinema, e a gente conversa muito também sobre isso. E aí ele me fala, a gente estava conversando outro dia sobre o processo histórico, né, de centralização das coisas, como tudo iniciou no litoral, tudo se manteve lá e se mantém, né, porque a Federal, por exemplo, há quanto tempo levou para que viesse campus para o interior, sabe? E para quais cidades foram? E de que forma? Sabe? Quais são os cursos que tem? Por exemplo, curso de artes, a gente não encontra no interior, né? Então, sempre quis fazer e não consigo por isso. Como é que a gente fala em descentralização, e aí quando a gente conversa com as pessoas, por exemplo, dos editais, a gente fala, gente, a Fundarp tem uma secretaria que funciona em Recife. Então, todo o estado precisa se mover até Recife. Então, ainda é colocado, ainda as coisas são postas, e você começa das coisas mais simples. A gente não precisa nem ir muito longe para a gente entender o que é isso. Esse movimento que o Veronaldo fala, que rolou durante o Pontes, é uma coisa que acontece normalmente. Assim, a gente vai até lá. A gente a gente busca os eventos, as ações de formação que estão acontecendo lá, porque a gente sabe que é importante, a gente se locomove. As pessoas que estão lá, mesmo que seja uma pessoa como Eugênio Barba, as pessoas elas vão pensar, eu vou andar não sei quantos quilômetros para ir para um lugar que muitas vezes eu não vou encontrar aquilo que eu posso encontrar aqui depois, entende? Então,
essa coisa da descentralização, ela é um pensamento que é muito profundo, assim, a gente precisa analisar em várias vertentes e entender como historicamente a gente foi excluído, né? O sertão, ele foi posto historicamente para criar gado, enquanto a capital ali, a zona da mata, na verdade, desculpa, a zona da mata você tinha o plantio de cana-de-açúcar, o interior era para criar gado, sabe? Então, era um pedaço do estado que ninguém queria vir, sabe? E aí, depois de um tempo, isso foi mudando, a gente vai mudando as políticas, mas o pensamento, ele continua o mesmo. Então, o pensamento colonialista continua. Antes da gente mudar as políticas, a gente precisa mudar o pensamento. É muito engraçado quando eu vou para alguma reunião ou algum encontro em que eu estou lá falando muitas vezes sozinho, né? Que é justamente por conta de alguns desencontros. Às vezes a programação, uma reunião é informada em cima da hora e a gente tem que sair correndo daqui para lá. Tem isso. Já fiz isso, já saí aqui correndo para uma reunião numa segunda-feira que eu fiquei sabendo no domingo, sabe? De chegar lá e a pessoa dizer, certo, mas aí vamos pensar isso aqui para o interior. Porque eu estava lá. E o que é pensado para o interior é muito isso, assim, parece que a gente tá sempre pedindo migalhas ou se relacionando de forma interessada. A gente sempre quer alguma coisa. Na verdade, o que a gente quer é uma mudança de pensamento. É que primeiro se entenda, o estado de Pernambuco, ele possui 184 municípios. E a gente precisa entender isso. Quando a gente entender isso, já vai mudar muita coisa. Porque para algumas pessoas, no máximo, conseguem entender que Pernambuco tem 5 municípios. No máximo, assim. Se esforçando muito. Sabe? Então, é uma mudança de pensamento. E não migalha, e não simplesmente uma cota. Não é isso que a gente tá pretendendo, sabe? E é um diálogo mesmo de uma construção, né? Dessa mudança de pensamento. Tem uma coisa que eu acho que está muito na linguagem, né? Lógico, esses códigos estão todos de várias formas e um deles é a linguagem. Quando você está em uma reunião e a pessoa, os meninos que lá do interior, às vezes está um menino e uma menina, como eles falam, e eles só lembram do menino, né? Então, sabe, do homem. Quando eles colocam essa cor do menino, eu fico pensando, eu estava pensando assim, por que a galera sempre fala que a gente do interior é menino? Porque é o processo que eles acham que a gente nunca se desenvolveu. Então, a linguagem confirma muito o pensamento inconsciente de quem está da hegemonia, né? Então, se a gente for pensar, conversando com um amigo nosso, um pesquisador, Guilherme Medeiros, compositor e tal, e a gente conversando sobre a formação aqui do sertão, e aí ele falando da formação, você imagine que em 1700 existiam casas coletivas. Aí, casas coletivas, na verdade, eram ocas. Tinha a igreja e as ocas. Eu estou falando de 1700, eu não estou falando de 1500, 1750. Aí Marquês do Pombal, e imagine que naquele período só quem falava português era a elite a elite de Portugal que estava aí. Eu estou falando de 1750, não falava. Aí Marquês de Pombal chega e dá um decreto e proíbe as casas coletivas e acaba com a língua indígena, né? Que não era só uma, eram milhares, várias nações indígenas. E aí o que acontece? Onde é que está registrado isso no nosso fazer? Quando a gente mora do lado da casa da nossa mãe e não quer sair. Quando toda a família mora colado um do outro. Isso é uma relação de resistência e também inconsciente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Essa galera sempre vai olhar para a gente como os bárbaros ainda. Se a gente não tiver cuidado. Porque a gente tem sabe? Que são dois olhares, ou como os coitadinhos. Eu como coitadinho, ou como menino que está sem pai perdido na capital. Teve um episódio que aconteceu com a gente que é muito... eu acho que é importante para exemplificar isso que a gente está falando. Tem um edital chamado Pernalonga, não sei se vocês conhecem, que é um edital para teatro e tal.
e teve uma curiosidade que a gente se inscreveu, e 2 grupos aqui de Arco Verde se inscreveram. E a gente ficou muito cabreiro, assim, depois, porque a gente não foi para a última fase, e eu quis saber por quê, né? Eu não entendia por quê. Principalmente porque o outro grupo, ele tinha, no ano passado, no ano anterior, ele tinha estado na final do Pernalonga, né? Então ele estava na final do Pernalonga no ano anterior, e esse ano não chegou aí à final. Então era incoerente alguma coisa ali. Aí depois veio, a gente exigiu, pediu e tal, e veio uma avaliação, e a gente foi ler a avaliação. Primeiro, quem estava avaliando? Eram 3 avaliadores, um é coordenador da Secult, que é do Rio Grande do Norte, nada contra, mas não vai entender o que é o interior de Pernambuco, até porque não tem como a gente entender só recebendo projeto, a gente tem que viver o interior. Outro era do Rio e outro era de São Paulo. Então, esses 3 avaliadores, que com certeza, se conheciam alguma coisa sobre a produção teatral de Pernambuco, eles conhecem alguma coisa de Recife, foram analisar os nossos projetos. E a primeira coisa que foi analisada é que, por exemplo, o nosso projeto ele foi filmado, o nosso espetáculo ele foi filmado num terreiro de uma casa, num sítio aqui em Buíque. Porque o espetáculo é sobre Malassombros, enfim, e a gente tem uma relação com os terreiros, e justamente a gente queria ver se ganhava esse prêmio para circular nos terreiros dos sítios. E aí, as análises, uma das pontuações que foram baixas era por conta disso. A gente propunha em espaços que não eram ortodoxos, digamos assim. E o outro grupo acabou sendo pontuado e ninguém falou porque que não iria, que esse ano tinha sido pior pontuado que no ano anterior. No frigir dos ovos, essas coisas todas nos inquietou e a gente entrou em contato. E o que acontece é que a Secretaria de Cultura do Estado, ela nos oferece, para a melhoria do nosso trabalho, uma oficina de teatro para a infância. Ou seja, o que foi que o Estado nos disse? Que nós não sabíamos fazer teatro para crianças. Que a gente precisava vir alguém aqui ensinar para a gente o que é teatro feito para criança. Curiosamente, esse mesmo espetáculo que a gente participou, que a gente possui, ele participou de um festival muito importante chamado FENAP, que é o Festival Nacional de Teatro para as Infâncias, e lá tinham vários críticos, inclusive André Dib, que é um dos grandes críticos de teatro para a infância, e a crítica foi muito bacana sobre o nosso espetáculo, e recentemente a gente foi convidado para um outro festival de teatro infantil em São Paulo, que é organizado pelo CCBB. Enfim, no frigir dos ovos, aquela galera não conseguiu entender o que é que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e o que é o interior. A gente não tem casas de espetáculo. Aqui a gente não tem o Santa Isabel, o Apolo. Aqui a gente faz teatro em espaços alternativos, em galpões, a gente faz teatro na rua, no terreiro, nas comunidades ribeirinhas. Então falta um entendimento que aqui não é... A nossa questão não é porque a gente ganhou ou não ganhou o edital. A questão é como a gente não foi entendido e como a gente foi tratado. E são essas cabeças, essas pessoas que eu falei, que estão lá nas decisões, que estão com recurso na mão, que estão com os prêmios, que estão com o fomento, e que tomam essas decisões muito equivocadas. E é muito engraçado, porque aparentemente a gente não tinha relevância para Pernambuco, entende? Em um aspecto, mas para o Brasil, para fora, a gente tem. Antes do Veronaldo falar, só para pegar, Veronaldo, aí tu já fecha aqui esse assunto, só complementando isso também. Isso aconteceu conosco. O último festival de teatro que eu fiz aqui há 10 anos foi um prêmio da Funarte, do Miriam Muniz, que é um prêmio nacional. Sim, projeto prêmio nacional. E o pessoal de Pernambuco mandava e-mail perguntando, assim, não era elogiando, criticando, porque a gente que era do interior tinha conseguido um prêmio nacional. Aí, no mesmo ano, a gente conseguiu, com a companhia de danças, que era de Pernas de Pau daqui, a CDPT, o Klaus Viana, que também era o Prêmio Nacional da Funarte de Dança, e que era um grupo de danças populares, para se apresentar em comunidades do campo, comunidades rurais, que foi feito oficinas e apresentações em 4 estados, e o pessoal da capital, que faz dança e tudo, mandou e-mail para a Funarte e para o Ministério da Cultura,
criticando e condenando a aprovação de um grupo do interior do Estado. Vejam que é essa a lógica. E só para fechar a minha história, Tássio, complementando isso que você estava falando, esse mesmo espetáculo agora, ano passado, a gente ganhou o prêmio Funarte. A gente ganhou um prêmio da Funarte, que é a Fundação Nacional, né? Maravilha. Então, e era o mesmo projeto que a gente apresentou para o Pernalonga. Então, para Pernambuco, a gente não tinha relevância e precisava aprender o que é teatro de relevância, e nacionalmente a gente tinha outras repercussões. Assim como um amigo nosso aqui ocorreu uma história que ele fez um projeto para a feira e foi desclassificado porque disseram que a feira não é um espaço cultural. Como assim? O que é que eles entendem de feira? Eu já fiz um para o Fucultura de feira e também uma das justificativas foi essa. Então a gente precisa mudar o entendimento, sabe? Porque não adianta a gente criar. A RIPA é para isso. A RIPA vem nesse sentido. Aí, deixa o Veronaldo falar. É porque esse é um dos motivos que fez com que a RIPA existisse. Essa visão distorcida da produção cultural do interior. Porque imagine isso. Você falou de Dib Carneiro, né? Que tem um blog Pecinha Vovozinha. A gente que é maravilhoso. E aí, assim, a gente ganhou o Pernalonga com Chique Flor, que é um espetáculo para crianças, Chique Flor contra os Monstros da Ilha do Fogo. O mesmo prêmio que a Odília também foi contemplada. E aí a gente vai para Recife fazer a apresentação e a Odília articula para que a gente passe por lá e apresente no terreiro. Mas o que é que eu quero dizer com isso? No outro ano, a gente pega o mesmo projeto e apresenta por Fucultura, como para manutenção de temporada do espetáculo. Então, o que é que acontece? O espetáculo da gente foi desclassificado. A gente ficou sem entender. Aí, o que é que acontece? O que aconteceu é a mesma coisa, Deja. A gente tinha pegado o espetáculo tinha ganhado prêmio já aqui, tinha viajado para um festival importantíssimo em Feira de Santana, que é promovido pelo Cuca, que é o Festival Nacional de Teatro para a Infância, e o Dib estava lá, assistiu o espetáculo também, o Dib Carneiro, fez uma crítica maravilhosa do espetáculo, assim, sabe? Duas laudas, eu chorei com a crítica que o Dib fez para a gente. Assim, eu disse, porra, primeiro porque eu imagino um grupo do sertão, do interior, apresentando no Festival Nacional e tinha gente de Brasília assistindo e as críticas foram maravilhosas do espetáculo. E a gente tem uma primeira vez que um crítico fala de um trabalho nosso, isso é importante também para a gente. E a gente saiu de lá muito feliz, então confiante, não, vamos botar o espetáculo, porque o espetáculo fala das lendas da beira do rio, fala das questões, utilizam várias formas de teatro e tal, e a gente ganha prêmios de cenografia, de indicações em sete coisas. A gente manda o projeto confiante que a gente vai fazer a manutenção de temporada. A gente não é aprovado pela terceira vez. Eu disse, pô, que onda, que porra é que tá acontecendo aí, Cris? Não, vamos pedir a revisão. Velho, a gente pede quem foi os jogadores. Os jogadores é um cara de Curitiba, um do Rio de Janeiro, um de São Paulo e um de Pernambuco. E aí a gente pede a classificação do espetáculo. A gente tira 10 em todos os espetáculos. Quando chega em relevância cultural para o estado de Pernambuco, a gente tira 0. Como é que você faz isso? Um espetáculo que ganhou prêmios, que foi indicado, que tem uma narrativa de uma parte do estado que você não está totalmente... A gente já tinha ido a 4 festivais em Recife, sempre colocando o espetáculo em uma boa colocação, com uma boa crítica, o público constante. E aí, quando você pensa que não, você coloca lá, aí você tem 4 pessoas, 3 nunca vieram no interior, não sabem a realidade, como o Deja colocou, e você ainda premia um espetáculo, ainda coloca uma nota para um espetáculo do interior do estado, como não tem relevância cultural para o estado de Pernambuco. Como é que é isso? Então, não sou Pernambuco. Isso são 4 pessoas de fora que estão dizendo que não tem relevância para a cultura de Pernambuco. 4 pessoas de fora que não assistem, provavelmente nem assistiram e nem vão pisar no sertão, nada que foi construído. Porque tem uma visão folclorizada de quem nós somos.
E aí quer dizer, aí no conceito estava dizendo, eu acho que a linguagem não dialoga com o teatro contemporâneo que vem sendo feito para as crianças do Brasil. Eu digo, vem cá, tu sabe como é as crianças da minha cidade? Tu sabe como é a criança do sertão? Quem é você para dizer que e é remédio agora, como é que tem que ser? Você está precisando de um teatro contemporâneo que vai falar 3 palavras, tome. Só pode ser assim. Quer dizer, agora é bula de remédio, teatro. Então, assim, isso é um absurdo de pensamento. Isso mostra ainda mais que a gente precisa se fortalecer. A gente tem, né, Odília roda o Brasil inteiro, desde acabou de colocar, a gente viaja. Então, a gente não é esse lugar que eles desenham para a gente. E a gente, eu acredito, e o grupo também acredita, eu acho que todo mundo que faz a ripa, por isso que estamos juntos, acredita que é a hora dessa reparação mesmo, a palavra é essa, estão usando no fórum, e eu acho que a gente tem que se apropriar dela, que é uma reparação histórica com esses artistas, esses intelectuais, esses fazedores de cultura e de conhecimento que estão no interior do estado de Pernambuco. Então, se a gente, só concluindo, se a gente não se enraizar, se nossos galhos não estiverem concatenados entre o sertão e o conhecimento universal, a gente vai ficar sempre sendo o que eles veem de nós, e não o que nós somos realmente. Então, eu acho que a RIPA é essa estrutura de unificação dessas estruturas de gaios, de pensamentos e construção artística do interior. Eu posso colocar só uma coisinha bem rapidinho, assim, Pode. um adendo, assim, nessa fala de Veronaldo, que eu acho muito importante, é também a gente pensar, assim, por muito tempo a gente pulou Recife, pulou o diálogo com a capital. Então, por exemplo, nós temos diálogo com grupos e artistas em Minas Gerais, em São Paulo, no Espírito Santo, enfim, porque a gente sempre pulou, porque a gente não consegue se relacionar mais estritamente. Claro que a gente tem umas exceções, mas uma coisa também que é importante é a gente pensar que a nossa postura também não é para que a gente anule e continue pulando essa relação. Sim. A gente quer aprofundar, quer criar e aprofundar um diálogo para que a gente possa entender um estado completo. Exato. Se a capital inclui-se todas as outras cidades do interior. Então a gente precisa sim criar uma relação, a gente precisa derrubar alguns muros para que a gente possa entender que estamos no mesmo estado. E é um estado múltiplo, rico, diverso. E aí, a partir desses diálogos, nós vamos construir coisas muito mais lindas, muito mais justas, sabe? E aí sim, muito mais contemporâneas. Porque se eu estou aqui no sertão falando dos assuntos que eu estou falando, é um assunto contemporâneo, sabe? Porque quando chega em outros lugares, quando a gente recebe uma crítica, o crítico está lá falando da importância, da relevância da gente estar observando, de estar falando para a infância de outros modos, que inclusive passa não só pela estética, pelo tema, mas também pelos espaços que são ocupados. A gente apresentou o espetáculo numa praça em Minas Gerais, sabe, lindo. Enquanto a maioria dos espetáculos estavam em caixa, a gente foi para a praça. E foi um diálogo maravilhoso com aquele povo. Então, é entender que a contemporaneidade também está ligada à investigação, à experimentação, à pesquisa, e a tirar a criança ou ao espectador da caixinha e trazer ele para uma experiência que, inclusive, pode ser enganada. A gente pode se enganar. A gente está pesquisando. Mas entender, nos tirar, é como se nos tirassem o direito de falar. É como se nos tirassem o direito de nos colocar através da nossa arte, sabe? Não é de eu chegar na rua e eu, de Jaelton, chegar na praça e ficar falando besteira. Não. É a minha obra que foi pensada, que foi trabalhada com tanta gente, que foi trabalhada de forma tão múltipla, não poder falar para Pernambuco. A gente tem que ir para outro lugar para falar da nossa terra. Vocês falarem da comunidade ribeirinha, vocês não podem falar em Pernambuco. Da comunidade ribeirinha do Petrolina, vocês têm que ir para outro lugar. Entende? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer agregar, mas entender que precisa primeiro uma reparação histórica, e aí a gente precisa conversar de igual para igual para construir algo realmente que seja inédito. E eu acho que esse momento de rompimento que a pandemia propõe é o ideal para que a gente possa... Maravilhoso. Vejam, gente, nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós deveríamos ser iguais. E o diálogo, ele
se baseia nesse pressuposto de igualdade. Não há diálogo se não houver uma consideração de igual para igual. Isso. Sim. Veronaldo ia colocar. O pessoal está colocando aqui, a Adília deixou o recado, Rejane, mas aí é o seguinte. Eu sei que a conversa. Sabia já, todo mundo sabe que conversar com vocês dois, a coisa só ia render, ia ser maravilhosa. Mas vamos caminhando agora para tentar fechar aqui essa conversa. Sim. Porque depois a gente vai ter outras oportunidades, vamos marcar mais conversa. Inclusive, quem esteve conosco, quem está conosco, compartilha, manda o link aí, vai ficar salvo aqui esse diálogo também. Manda o link, porque outras pessoas precisam ouvir Deja e Veronaldo. E precisamos ouvir muito mais ainda depois. Uma coisa que eu estava só lembrando aqui, que eu esqueci de perguntar a vocês, mas que vocês não colocam, eu não coloquei na divulgação, mas acho que isso é importante dizer. Que vocês também são dramaturgos. Inclusive, Dejaelton foi premiado, né, com o Instituto... Então, uma peça ou duas, se fosse premiado 2 vezes, Dejaelton? Duas. Dois textos, né? Isso. E Veronaldo também é dramaturgo. Eu acho que é importante, é uma coisa que a gente que faz teatro, a gente não coloca muito isso. A gente não tem... acaba criando esses espaços. Perfeito. Eu venho brigando aqui em Arco Verde com os amigos, as amigas e tal, as pessoas que escrevem, que pensam teatro. Justamente porque eu acho que existe uma coisa que é um pensamento elitista de que escrever, que ser autor é algo que é preciso um grau intelectual, muitas vezes um nível social diferente. E não é isso. Eu acho que a gente tem que escrever, contar as nossas histórias, as nossas narrativas. E aí é um tempo que eu venho enveredando por esse universo, com não só de escrita para teatro, mas também tenho me arriscado aí na escrita para cinema. E isso... Se fizesse um curta, Deja. O roteiro não é meu, mas eu dirigi, que é o D20 Vermelha, que a gente fez com a equipe de Afogados da Engazeira. Ele está disponível em alguma plataforma, para quem quiser assistir? Não, agora não, porque a gente ainda está escrevendo em festival e tal, mas tem um outro, que é mais antigo, que é o Malassombros, que ele está na página do Teatro de Retalhos no YouTube. Que é o teu? É o documentário que inspirou o espetáculo. E ele é feito também todo no sertão, no interior. E essas produções, esses pensamentos, eles têm acontecido com pessoas daqui, e eu acho muito importante ressaltar isso. E essa coisa da escrita, tem esses 2 prêmios, né, que são 2 textos inéditos meus, mas eu já escrevia para o... Obrigado, Flávio. Eu já escrevia para o grupo, né? A gente escrevia internamente, assim, para montar. Eu acho que é mais ou menos o processo, né, Veronaldo? Que a gente vai vivenciando, a gente vai escrevendo para o nosso grupo trabalhar, e depois eu fui me reconhecendo também fora disso, e aí, nesse processo, que ainda é um processo de pesquisa, investigação, mas que tem muitos dramaturgos muito bons no interior. Estou tendo o prazer de conhecer muita gente que pensa bacana. Aqui na cidade mesmo a gente tem Ney Mendes, que escreve para a Tropa do Balacobaco, e cada texto muito bacana. Tem Romualdo Freitas, né, que historicamente assim, também já ganhou alguns prêmios, prêmio Funarte, com alguns textos dele, e é um cara também muito montado, assim. Vou conversar com o Romualdo Texto. Pronto, Romualdo, que vai estar aqui, ele é um cara que escreve muito também. Então, essa coisa da gente também se empoderar dessa escrita é bem importante. Odília, agora, recentemente, mandou um texto para a gente, escreveu um texto muito lindo, e que também ela se inscreveu aí nesse ano, espero que ela seja contemplada. E aí... eu acho que a gente precisa se empoderar, assim, desse lugar da escrita e de vários outros lugares. Eu tenho... Posso, Deja? Pode sim, fica à vontade. Assim, para mim é um processo muito novo e também muito difícil ainda como dramaturgo, porque eu preciso estar movido. E, graças a Deus, eu tenho 3 companheiras que não me deixam ficar descansado. Então, quando eu penso que eu não vou conseguir, elas vão lá e dão uma pressão, e aí, pá, e aí agora vai. Eu escrevi esse texto, né?
que é Chico e Flor contra os Monstros na Ilha do Fogo. O texto está pronto. O texto é teu, velho Nobre? O texto é meu. Tá vendo, rapaz? Isso é importantíssimo, é isso que Deus estava falando. E esse texto que teve 7 indicações e que a gente recebeu essa coisa toda. Então, tinha mais um peso, que era um dramaturgo negro escrevendo do sertão, que o cara disse que não era periférico, né? Periférico, que não era relevante, negro do sertão. Que não era relevante culturalmente para a cultura teatral de Pernambuco. Cara, então, assim, aí agora, junto com um amigo que está dando suporte de pesquisa, a gente está montando um espetáculo sobre Canudos, que está intitulado Notícias de um Dilúvio, um Canto a Canudos, que é uma história que passa com 3 mulheres, que são as 3 atrizes no palco, que é reverberação da pesquisa Cenas Ribeirinhas. Então, a gente vai contar Canudos, a gente se propõe a contar Canudos por esse prisma das mulheres de Canudos, que é uma história que não é sempre contada por homens, né? E aí a gente tivemos uma notícia maravilhosa, a gente encontrou uma pesquisadora que pesquisa as mulheres de Canudos. Poxa, a gente está muito feliz, né? E aí vai alimentar a dramaturgia, que já está quase toda pronta, né? Com esse amigo nosso que é jornalista e ator, que também está fazendo o processo de pesquisa. E aí eu estou escrevendo junto com ele, e com a colaboração das meninas, é claro, que eu não sou um autor que escreve sozinho, sou um homem de grupo, preciso do grupo para me mover, né? Mas isso vem com uma proposta. Eu acho engraçado, porque eu nunca me dei conta dessa coisa de escrever. Aí a gente tinha acabado a gente tinha aprovado a gente estava sem trabalho, tinha acabado tudo. E aí a gente tinha alugado uma sede, um espaço, uma bodega para o grupo. E aí eu disse, velho, acabou o dinheiro que a gente juntou dos caixas, não vamos ter que entregar a sede, estou sem dinheiro. E aí eu recebo um telefonema de um senhor de Recife chamado Seu Gabriel, que estava trabalhando aí nos projetos de irrigação e disse assim, olha, eu estou ligando para você que eu fiquei sabendo que você tem um grupo de teatro e a gente tem um projeto para 20 apresentações nos projetos de irrigação, mas para debater determinado tema, e eu acho que eu estou ligando para saber se você vai fazer. Um projeto de 20, a gente está pensando em 20 a 25 apresentações. Eu disse, para quando é isso? Para que ano é? Ele disse, não, para amanhã. A gente tem uma reunião hoje à noite, e amanhã você já tem que dizer para mim se topa ou não topa. Eu vou nessa reunião desesperado, são 20 apresentações, meu Deus. 20 apresentações dá para pagar um monte de gente. Já estava querendo. Os deuses do teatro mandaram. Eu disse, não, mas aí provavelmente eles vão dar o texto, né? Eu fui, ele disse, não, você tem que escrever um texto e me entregar amanhã à noite. Eu disse, não, eu não tenho condição, eu não sou dramaturgo. Ele disse, não, pense e me dê a resposta. Aí eu vim, falei com o Cris, olha, agora são 20 apresentações, com possibilidade de 25, tal. Ela disse, você escreve, tenho certeza que você escreve. Eu disse, mas não, vá, sente. Vá, eu tenho certeza, você já fez muita coisa aí, isso aí vai ser fichinha para você. Tá vendo que o mundo não gira sem as mulheres? Não. Aí eu só sei o seguinte, eu sentei, eu disse, pô, vou pegar aqui. Aí eu comecei a viajar nas minhas histórias e escrevi o texto. E aí o cara disse, não, mas aí não vai ser comigo, só comigo. A gente vai ter uma reunião com a diretoria do projeto. Era a diretoria do projeto, a gente da Codevasf, não sei quem. Era só instituições grandes. Eu disse, eu vou para uma reunião com esses caras para apresentar um texto de teatro, eu nem sei escrever. Mas aí eu vou fazer. Aí escrevi o máximo que pude, cheguei à metade do texto em um dia. Aí cheguei na reunião com o texto, ele chegou, né? Aquelas coisas que parecem filme de terror, você entra numa sala, passa para outra, não sei o que e tal. E aí cheguei à sala grande lá, aí ele disse, cadê o texto? Eu disse, olha, eu não terminei o texto, eu vou ler para vocês o que eu escrevi e vocês decidem se eu continuo ou não. E aí eu escrevi, li o texto, falei, o nome do texto era Família Bate-Bucha, que era uma comédia sobre a relação, uma família do interior, aí eu brincava com algumas coisas. E aí eu apresentei, e era para apresentar em quadras, praças, não tinha lugar certo, era onde apresentar, a gente apresentava. Então apresentei para eles. Foi maravilhoso, a gente ganhou a licitação, fizemos as 20 apresentações, depois
mais 10 apresentações. E aí eles começaram a trazer pessoas de fora das capitais, que era de Recife, trouxe a família para assistir o espetáculo, gente que era de outra cidade, de Garanhuns, veio para assistir o espetáculo, e aí quando terminou, eles disseram, a gente quer comprar o texto. Aí opa, então esse negócio funcionou mesmo. Aí depois disso... Já nasceu o dramaturgo rico. Depois disso eu fui fazendo outros textos para fundações, para instituições como Fundação Abrinq e tal, até criar coragem para escrever um texto de teatro. Que aí foi outra briga, Cris disse de novo, aí eu tenho uma companheira maravilhosa que sabe dizer para mim que eu não posso me limitar. Eu fico emocionado porque algumas coisas eu só consegui porque ela falou isso, assim, não se deixe limitar em outras palavras, né? Então, é uma companheira que me dá força o tempo todo. Então, aí quando foi, ela dividiu, disse, eu disse, tem que escrever um texto, eu não quero fazer mais textos prontos. Aí ela disse, não, você consegue. Vai lá e faça, divide o grupo, eu dividi o grupo e saiu o Chique Flow. Então, eu tenho um Chique Flow escrito, tenho alguns vendidos para instituições, né? A Fundação Abrinq geralmente compra, a União Europeia já comprou texto meu. E eu tenho construindo esse, e tem um também na gaveta, terminando, que é uma peleja, né? Que a gente chama de peleja, é uma história contada por José de Ribamar. O nome não está feito de personagem, mas está terminada a história. Então, está pronto. É que os personagens, eu não sei se os nomes estão certos. Cris disse que eu coloco nomes grandes para os espetáculos. Olha, Chico e Flor contra o Monstro na Ilha do Fogo, Notícias de um Dilúvio, um Cantacanudo, a peleja de não sei o que, eu disse, pô, eu não consigo fazer um nome pequeno. Mas, ao mesmo tempo, isso foi bacana, porque a gente escrevendo, surgiu outras pessoas na cidade que já escreviam, mas não para teatro, mas que agora estão escrevendo para teatro. A gente está com um texto aí na gaveta de uma autora, olha que coisa linda, de uma autora, que é uma que escreveu também. A gente precisa de referência, e vocês são referências. E vai reverberando, né? Porque eu não quero ser um artista sozinho, nem um grupo sozinho, porque é muito egoísmo, velho. E o maior egoísta é aquele que pensa em dividir o seu. Né? Não é só, eu estou falando numa filosofia meio Raul Seixas, né? Mas assim, eu sou tão egoísta que o auge do meu egoísta é querer ajudar. Então, nesse contexto, para que eu possa estar bem e ser reconhecido como artista, eu preciso que tenha mais artistas fazendo, dialogando, porque eu vou me alimentar. Então, o que me propõe, que motiva às vezes é a necessidade. Mas não pode ser a necessidade, tem que ser o encantamento que motiva a gente. Tem que ser o despertar, a palavra, o brilho no olhar do outro que desperta a gente para fazer. Pô, se esse cara brilha com isso, eu também. Eu tenho outras coisas que também brilham. Então, assim, e ainda no conceito romântico da estrela, não. É no conceito da estrela guiadora, que é mais outra coisa. É outra história, não é querer ser a estrela, é seguir a estrela. É diferente a parada. Tá entendendo? Uhum. Então, esse processo é que é maravilhoso. Então, eu tenho a sorte de ter companheiras que acreditam no que eu faço, né? E até no que eu não consigo fazer, que eu acho que eu não consigo fazer. Então, é isso que é maravilhoso. Então, que a gente continue assim. Eu vou deixar vocês falarem mais não. Deja e Vera. Vera não, Vero, mas é Vero de Vera. Me chamavam de Verão. Eu falei que a gente falava muito e você chamou os dois. Não tá pedindo para falar mais, minha gente. Eu estava pensando, rapaz, vai ser que desperdício colocar. Desperdício no sentido de que poderia, cada um de cada vez, a gente ia aproveitar mais, ia ter mais tempo para vocês falarem. Mas eu acho que Felipe leu o meu pensamento aqui. A gente tem que ter realmente outros momentos. Essa semana agora eu vou parar, vai ser o encerramento aqui desse projeto, entre aspas, de Conversa Sem Protocolo, e vou encerrar com chave de ouro com o Romualdo, que a gente admira. Meu primeiro diretor. Então, Romualdo é um mestre, meu mestre, Romualdo. E aí... Romualdo foi a primeira rede, né?
É O Romualdo véspera foi a do primeira aniversário rede, ele dele. saiu costurando todas as cidades. Exato. Isso é bem importante lembrar. Perfeito, muito perfeito isso. E aí, mas aí depois eu quero voltar, porque eu tô com uns projetos e vou ter que parar realmente para me dedicar mais a alguns projetos de pintura aqui de arte. Mas depois eu vou voltar e já vai ficar o convite aqui para vocês dois. Inclusive, eu acho que a gente deveria marcar, assim, pelo menos uma vez por semana, nós três, eu para ouvir vocês para falarem. Isso, cultura, arte, filosofar, à vontade como a gente está agora, mas sempre transmitindo muita informação. Eu vou ficar no pé de vocês dois. E a gente vai continuar. Fique à vontade. Tem muito que discutir, muito o que falar. É isso aí, a voz do artista que tem o que falar e que pode falar. E aí, ó. Queria só mandar um beijo pro povo da Ripa. Não, agora eu vou passar para vocês. Fiquem à vontade. Cris Crispim, Carol, deixa eu ver quem mais, Joesley, André, todo mundo, na verdade, mas esse pessoal que tá na briga aí, um cheiro para todo mundo, para todo mundo que assistiu a gente, obrigado. Alguma coisa mais que vocês queiram saber sobre o meu trabalho, né, sobre o Teatro de Retalhos, a gente está lá no Instagram, Facebook, temos um site que está bem bonito também, Teatro de Retalhos. O site, que é massa, não conheço. Temos um site com fotos dos espetáculos, umas coisas bem bacanas. É Carol quem organiza tudo, ela tem um trato, um cuidado. Carol é a ela da gaita. Ela faz tudo, assim, né, pra gente. Carol é maravilhosa. Só fala de Cris, Carol é maravilhosa. Mas Carol, ela fica ela vai na retaguarda e na vanguarda, então acaba fazendo essas coisas todas. E tem um canal no YouTube também, a gente está fazendo uma série para aproveitar e divulgar também, que é Fica em Casa Mais Eu, que são dois personagens do espetáculo Malassombro, são dois bonecos que a gente está fazendo capítulos sobre a quarentena. Que ótimo saber disso. É do canal do YouTube do Tá no nosso canal, Fica em Casa Mais Eu. A gente tá no 4º episódio, a gente ia lançar um essa semana, mas com o falecimento de Rogério, a gente vai dar um tempinho assim, mas a gente vai retomar semana que vem. E é isso. A gente tá por aí. Se alguém quiser depois saber mais alguma coisa, me perguntar diretamente, pode perguntar em box, que aí a gente conversa melhor. Tássio, muito obrigado mesmo pelo espaço. Poxa, que é isso, menino. Gratidão aqui quem tem foi maravilhosa. Desejo sorte aí até o final do projeto, né? Tem muita gente bacana essa semana. Assim como já teve, né? Então, Veronaldo, também um abraço muito grande. É sempre um prazer estar compartilhando com você esses espaços. Eu estou sempre aprendendo muito com o que você já fez e com o que você faz em relação não só à política cultural, mas também às artes de uma forma geral. Obrigado mesmo, de coração. Um beijo para todo mundo. Um beijo para o povo do Teatro de Retalhos, que devem estar vendo aí também. Sem vocês eu não faço nada. Obrigado mesmo, cheiro. Valeu. Então, é isso, né? Primeiro dizer que essas mulheres, a gente tem que cada vez mais perceber igualmente, né? A coisa da paridade, eu acho que a gente tem que aprender a utilizar isso. Porque a gente precisa entender que nós temos que andar junto, não um à frente do outro ou empurrando o outro e tal. A gente tem que andar junto. Então, eu reforço que Deja falou, as mulheres que fazem a ripa estão aqui, né? Aí eu já falou das meninas, eu vou falar de Odília, que está aqui dizendo sou ripa, eu também sou. Vou até deixar aqui mas também a Joésia, que eu vi aí, a André. Abraço, né? A Tássio, que é da Ripa, que fez essa logo maravilhosa, essa logo que já virou, assim, uma coisa sucesso, que eu... já vai virar caneca, camisa. Que orgulho essa logo é linda demais. Então, assim, a todo mundo que está presente. Eu tenho que agradecer a vocês, porque também, por Odília ter proporcionado o encontro, de nos encontrarmos. Eu acho que a gente faz teatro por causa disso, faz arte por causa disso, porque nos propõe a nos encontrarmos. Né? Também te amo, dele. Igualmente, Odília. Tanto nos encontrarmos pessoalmente, como com os outros, com os nossos pares. Sem
ser sem deixar de lado os outros, mas é importante nos encontrarmos, né? Para que a gente possamos criar outras formas de existência. E eu acho que esses momentos também virtuais, eles estão reforçando para que a gente possamos nos encontrar de formas novas, né? De uma forma nova, mas se conectando com o que é de verdade, né? Com o que nos faz ser presente nesse mundo. Eu espero que a gente passe logo isso, que a gente possa se encontrar nos festivais, na casa de Otília, no terreiro com a fogueira, ou até aqui mesmo Na casa de Tássio, tomar um café. Isso. Essa caneca linda dele aí que eu estava aí. Nesse horário de conversa. Nesse frizinho em casa. Então, essa é a hora que todo mundo se junta aqui em casa para conversar, tomar café, quando a gente... É maravilhoso. Eu vi uma pergunta aí dizendo assim, onde começa o preconceito com fazer teatral sertanejo? Rocha, eu acho que o preconceito começa quando eles não entendem que a gente não é só fazedor de arte e cultura. A gente é tipo uma irmandade que precisa do aconchego, do calor do um do outro. Então, eles não entendem essa solidariedade, eles não entendem que nós precisamos dar as mãos e que a gente precisa da comunidade para sermos mais importantes. Eles acham isso romântico, acham isso pequeno, e para nós isso é o tesouro, né? É o tesouro. Minha avó dizia para mim assim, que cada um tem uma estrela, e eu acho que só quem pensa de uma forma em constelação é que consegue ver essa estrela. Então, eu acho que é isso. Né? Se prepare que quando a gente só mais uma vez. Eu vou arrochar vocês de abraço e de cheiro. Só mais um aviso rapidinho, assim. Quinta-feira vai ter uma live com Carol Viana, falando sobre o Teatro de Retalhos e também sobre essa produção. Ela vai falar um pouco sobre a RIPA também. Vai ser... Vendo Teatro. Procurar, ou então no Insta do Retalhos, que vai estar o link, quinta-feira, de 7h30. E aí, aqueles e aquelas que quiserem saber um pouco mais, só é chegar lá. Compartilha nas redes. Queria reforçar. O livro do Cris está vendo a um preço baratíssimo, R$30, né? É um preço só para poder o conhecimento chegar, e a gente vai estar entregando, conversando com o inbox, como é que a gente faz para a gente encaminhar. Então, por favor, não adquira a escrita da nossa companheira. Eu acho fundamental para que a gente consiga se conhecer ainda mais. Sim, certo? Perfeito. Eu vou adquirir, com certeza. E vou recomendar às outras pessoas. Recomendo. Beijo. Foi massa. Valeu, gente. Um beijo Viva a todos. Ripa. Muito obrigado. Viva Ripa. Muito obrigado. Valeu.